o alimento poderoso que você passa batido no supermercado, brócolis e a luta contra o câncer. Você já passou por ele dezenas, talvez centenas de vezes. Está lá, na seção dos vegetais, com sua cor verde vibrante, sua aparência de mini árvore e sua fama injustamente negativa. Muitas vezes é deixado de lado, rejeitado por adultos e crianças, visto como um simples acompanhamento sem graça. Mas o que pouca gente sabe é que o brócolis pode ser um dos alimentos mais poderosos da natureza quando o assunto é prevenção do câncer, longevidade e saúde celular. E mais impressionante ainda, você provavelmente o ignora toda vez que faz compras. O câncer é hoje uma das doenças mais temidas do mundo. E com razão. As estatísticas são alarmantes. 1 em cada 2 pessoas terá algum tipo de câncer ao longo da vida, e as projeções indicam um aumento ainda maior nos próximos anos. Apesar disso, o que muitos ignoram é que, segundo estudos globais de instituições como a OMS, cerca de 40% dos casos de câncer podem ser prevenidos com mudanças simples de estilo de vida. E entre esses hábitos, a alimentação exerce um papel central. O brócolis se destaca como um verdadeiro soldado nessa guerra silenciosa. Ele pertence à família das crucíferas, que inclui couve, couve-flor, repolho e couve de Bruxelas. Mas entre todos, o brócolis é o mais estudado cientificamente. Isso porque ele contém um composto chamado sulforafano, uma substância bioativa que atua diretamente nas células, ativando mecanismos de defesa, reduzindo inflamações e combatendo radicais livres que danificam o DNA. Esse composto se forma especialmente quando o brócolis é picado ou mastigado, e é absorvido mais eficientemente quando consumido cru ou cozido por pouco tempo. Ele não apenas protege o corpo de toxinas, mas também auxilia no processo de autodestruição de células defeituosas antes que elas se tornem um problema maior. É como se o brócolis preparasse o organismo para enfrentar ameaças celulares antes mesmo delas se manifestarem. Estudos realizados por universidades como Harvard e Johns Hopkins mostram que o sulforafano pode modular genes protetores e inibir o crescimento de tumores, especialmente os de cólon, mama e próstata. Essa pequena árvore verde, muitas vezes rejeitada no prato, contém compostos que atuam em várias frentes, não só impedindo que células cancerígenas se desenvolvam, mas também melhorando a capacidade do corpo de se recuperar de danos já existentes. Mas os benefícios do brócolis não param aí. Ele também é uma fonte natural de vitamina C, que fortalece a imunidade e melhora a resposta do corpo a inflamações crônicas. Além disso, oferece vitamina K, essencial para a saúde óssea e a coagulação do sangue, ácido fólico, que participa da regeneração celular, e uma boa quantidade de fibras, que promovem a saúde intestinal, fator decisivo na prevenção de doenças como o câncer de cólon. Não podemos esquecer também dos antioxidantes como luteína e zeaxantina, que protegem os olhos e o cérebro do desgaste provocado pelo tempo. Apesar de tudo isso, o erro mais comum das pessoas é não consumir o brócolis com a frequência necessária ou prepará-lo da forma errada. Muita gente cozinha demais, o que praticamente destrói o sulforafano antes mesmo de ele ser absorvido. Outras pessoas só o consomem eventualmente, como um detalhe no prato, quando na verdade o ideal seria torná-lo presença constante na dieta semanal. Pesquisas mostram que o consumo regular de vegetais crucíferos, especialmente brócolis, de 3 a 5 vezes por semana, pode reduzir em até 50% o risco de certos tipos de câncer. Isso mesmo, 50%. E os benefícios não se limitam à prevenção do câncer. O sulforafano também está sendo estudado por seu papel protetor contra doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. A substância consegue atravessar a barreira hematoencefálica e atuar no cérebro, reduzindo inflamações de baixo grau que estão diretamente ligadas ao envelhecimento cognitivo. Em outras palavras, comer brócolis regularmente pode não só proteger suas células, mas também manter sua mente mais jovem por mais tempo. É impressionante pensar que tudo isso está disponível ali, no mercado, muitas vezes por um preço acessível e sem precisar de nenhuma cápsula ou suplemento. Longevidade não se compra em potes ou farmácias. Ela começa com decisões simples, como o que você escolhe colocar no prato todos os dias. E o brócolis é um dos alimentos mais subestimados nesse processo. Se você acha que comer brócolis não faz diferença, pense novamente.
Ele não é uma promessa milagrosa, mas a ciência mostra com clareza que as pessoas que consomem mais vegetais crucíferos vivem mais, adoecem menos e têm maior resistência ao estresse oxidativo, que é uma das principais causas do envelhecimento precoce. No próximo vídeo, vamos mostrar exatamente como preparar o brócolis da forma correta para preservar ao máximo seu sulforafano, quais combinações aumentam sua absorção, e o erro comum que quase todo mundo comete ao cozinhar esse alimento. Enquanto isso, pense, você tem dado espaço para esse alimento no seu dia a dia? Ou ainda o vê como aquele vegetal sem graça da infância? O que mudou depois de saber que ele pode estar entre os maiores aliados da sua saúde? Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa cuidar melhor do próprio corpo. E conte aqui nos comentários, com que frequência você come brócolis? Já conhecia todos esses benefícios? Inscreva-se agora no canal, porque estamos apenas começando essa série sobre os alimentos mais poderosos para viver mais e melhor. O erro que destrói o poder do brócolis, e como preparar do jeito certo. Agora que você já sabe que o brócolis é um dos alimentos mais potentes na prevenção de câncer, talvez esteja se perguntando, então por que tantas pessoas consomem e não sentem diferença? A resposta é simples, a forma como ele é preparado muda completamente seus efeitos no organismo. Infelizmente, a maioria das pessoas destrói o principal composto ativo do brócolis antes mesmo de colocá-lo no prato. O sulforafano, como vimos na primeira parte, é o responsável por grande parte das propriedades antioxidantes e anticancerígenas do brócolis. Mas ele não está presente de forma direta no vegetal. O que existe ali é um precursor, chamado glucorafanina, e uma enzima chamada mirosinase. Quando você mastiga o alimento cru ou corta o vegetal, essas duas substâncias se encontram e formam o sulforafano. É um processo natural, rápido e sensível à temperatura. E é aqui que tudo pode dar errado. O problema é que a mirosinase, essa enzima essencial para a formação do sulforafano, é extremamente sensível ao calor. Quando o brócolis é cozido por tempo demais, como em água fervente ou no vapor por muitos minutos, essa enzima é praticamente destruída. Sem ela, o sulforafano não se forma. Em outras palavras, se você cozinha o brócolis por 10 minutos, escorre a água e serve no prato, você pode estar comendo apenas fibras e vitaminas, mas quase nenhum sulforafano. Isso significa que comer brócolis cozido não faz bem? Não exatamente. Ainda é um alimento nutritivo. Mas para obter o efeito terapêutico máximo, principalmente o efeito preventivo contra o câncer, você precisa preservar a mirosinase. E a boa notícia é que isso é totalmente possível com alguns ajustes simples. O primeiro e mais eficaz método é o cozimento leve no vapor, por no máximo 3 a 4 minutos. Isso é tempo suficiente para maciar o vegetal, realçar seu sabor e cor, mas sem inativar completamente a enzima. Depois disso, retire imediatamente do vapor e coloque em um recipiente frio ou mergulhe em água gelada por alguns segundos, interrompendo o cozimento. Esse processo, chamado de choque térmico, ajuda a conservar ainda mais os compostos sensíveis. Outro método muito poderoso e pouco conhecido é adicionar alimentos ricos em mirosinase fresca junto com o brócolis cozido. Um dos mais eficazes é a semente de mostarda em pó. Quando você polvilha um pouco de mostarda em pó no brócolis já cozido, a enzima da mostarda ajuda a converter a glucorafanina em sulforafano, mesmo que a do próprio brócolis tenha sido inativada. Rabanete cru e agrião também funcionam, mas o mais prático para o dia a dia é a mostarda em pó, fácil de encontrar e sem sabor forte. Outra dica valiosa: o brócolis cru, quando bem higienizado, pode ser uma excelente opção. Você pode ralar o talo ou cortar os floretes em pedaços pequenos e deixá-los descansar por alguns minutos antes de adicionar ao prato. Essa espera permite que a formação do sulforafano ocorra com mais intensidade. Se quiser consumir cru, mas não gosta do sabor, pode incorporar em saladas com molhos cítricos ou até misturar em sucos verdes. É importante entender que nem sempre o que parece saudável realmente é, se for preparado de forma incorreta. E com o brócolis, isso é uma regra. Muitas pessoas dizem que não notam efeito nenhum do vegetal porque, inconscientemente, anulam seus benefícios ao fervê-lo demais ou deixá-lo horas em panelas quentes. Aliás,
Evite também deixar o brócolis cortado por muito tempo exposto ao ar, pois seus nutrientes se oxidam. Corte pouco antes de consumir ou guarde em recipiente fechado na geladeira. Talvez a pergunta que você esteja se fazendo agora é: quanto preciso comer para ter efeito real na saúde? A resposta está na constância. Diversos estudos indicam que 2 a 3 porções por semana já reduzem significativamente o risco de câncer de cólon e de mama, por exemplo. Mas o ideal é que ele apareça no seu cardápio em pelo menos 3 a 5 refeições semanais. Cada porção pode ser equivalente a uma xícara de floretes cozidos no vapor ou 2 xícaras cruas. Você pode distribuir isso ao longo da semana em saladas, acompanhamentos, omeletes, caldos ou até mesmo como base para patês e pastas vegetais. Além disso, o brócolis não precisa ser consumido sozinho. Quando combinado com outros alimentos protetores, como azeite de oliva extra virgem, alho cru, cúrcuma, ou até uma fonte de vitamina C como limão, seu poder antioxidante se potencializa ainda mais. A interação entre compostos de diferentes ingredientes gera o que chamamos de sinergia nutricional, uma ação em cadeia que protege o corpo com muito mais eficácia do que qualquer pílula de suplemento. Infelizmente, a indústria muitas vezes nos leva a crer que precisamos de superalimentos exóticos ou fórmulas caras para envelhecer com saúde. Mas a realidade é que o alimento mais poderoso está, literalmente, ao alcance da sua mão. E o brócolis é prova disso. Ele não precisa ser sofisticado, nem gourmetizado. Precisa apenas ser preparado com atenção e consumido com regularidade. Não espere ter um diagnóstico para começar a cuidar da sua saúde celular. A prevenção é sempre mais poderosa do que a correção. Cada garfada pode ser um passo na direção da saúde ou da doença. E você escolhe esse caminho todos os dias, no prato, na cozinha, no supermercado. No próximo vídeo, vamos falar sobre os sinais do corpo que indicam que suas células estão sob estresse oxidativo, e como o consumo frequente de vegetais crucíferos pode reverter esse quadro. Também vamos abordar o que a ciência mais recente diz sobre brócolis e sua relação com a longevidade dos centenários. Agora me conta, como você costuma preparar o brócolis? Sabia que o tempo de cozimento alterava tanto sua eficácia? Já usou mostarda em pó ou outro truque para preservar seus nutrientes? Deixe seu comentário aqui, compartilhe este vídeo com alguém que ainda está matando brócolis no fogão e inscreva-se para não perder as próximas partes dessa série sobre alimentação inteligente e anti-envelhecimento. O que os centenários sabem que você ainda não sabe sobre o brócolis? Eles vivem mais, com menos doenças, com mais energia. Alguns passam dos 100 anos sem precisar de medicação contínua. Outros ainda caminham sozinhos, cultivam seus próprios alimentos e cozinham em casa. Estamos falando dos centenários, aquelas pessoas que desafiam a lógica e o tempo. E entre os diversos fatores que explicam a longevidade dessas populações, existe um detalhe que costuma passar despercebido por muitos: o brócolis, ou seus parentes da mesma família vegetal, estão quase sempre presentes na rotina alimentar dessas pessoas. Em regiões como Okinawa, no Japão, considerada uma das principais zonas azuis do mundo, os moradores consomem grandes quantidades de vegetais crucíferos, como o brócolis, o nabo e a couve local conhecida como goia. Em Icária, na Grécia, outro polo de longevidade, o consumo frequente de hortaliças verdes, especialmente crucíferas cozidas levemente ou fermentadas, é um hábito cultural. Em Loma Linda, na Califórnia, onde vive uma das maiores comunidades adventistas do mundo, o brócolis é tão comum quanto o arroz no prato de um asiático. Mas o que essas pessoas sabem que o resto do mundo esqueceu? A resposta está em uma visão de alimentação não como prazer momentâneo, mas como construção de futuro. Elas entendem que cada refeição tem o poder de proteger ou agredir o corpo. E por isso, fazem escolhas consistentes. O brócolis, nesse contexto, não é um superalimento isolado, ele é parte de um conjunto de estratégias que inclui movimento diário, sono regular, conexão social e, principalmente, prevenção consciente. Cientificamente, essa abordagem é sustentada por décadas de pesquisas. Estudos de coorte, que acompanham milhares de pessoas ao longo de décadas, mostram que indivíduos que consomem vegetais crucíferos de forma regular vivem mais, têm menos doenças cardiovasculares e menos incidência de câncer.
Em 2020, um estudo publicado no Journal of the American Heart Association revelou que pessoas que comiam ao menos uma porção de vegetais verdes escuros por dia tinham artérias significativamente mais limpas do que aqueles que não consumiam quase nada. E os pesquisadores deixaram claro, o brócolis estava entre os principais alimentos que contribuíam para esse efeito. Mais impressionante ainda são os dados sobre o envelhecimento celular. Em um estudo conduzido pela Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, o sulforafano presente no brócolis demonstrou ativar uma proteína chamada NRF2, considerada um interruptor mestre de defesa celular. Essa proteína regula a resposta antioxidante do corpo, permitindo que as células neutralizem melhor os danos causados por radicais livres, poluição, má alimentação e estresse. Em outras palavras, o sulforafano age como um guarda-costas molecular, protegendo suas células do envelhecimento precoce. Mas o que torna o brócolis tão único em relação aos outros vegetais? A chave está na densidade de seus compostos bioativos. Enquanto outros alimentos oferecem fibras, vitaminas ou minerais isoladamente, o brócolis entrega todos esses nutrientes juntos, e ainda adiciona substâncias raras, como o já citado sulforafano e o indol 3-carbinol, outro fitoquímico com efeitos anticancerígenos estudados, especialmente para câncer de mama e próstata. Ele atua equilibrando os níveis hormonais e favorecendo a eliminação de substâncias potencialmente tóxicas do organismo. E é exatamente por isso que vemos tantas pessoas em regiões longevas tratando brócolis não como um item especial, mas como algo rotineiro. Em Okinawa, por exemplo, as refeições são montadas com cerca de 10 a 15 itens vegetais diferentes em pequenas porções, muitos deles da família das crucíferas. E não se trata de variedade para impressionar, mas de variedade como estratégia de proteção. Nessa lógica, o brócolis funciona como base, como estrutura alimentar, e não como exceção ou ingrediente secundário. É curioso observar que, enquanto essas pessoas vivem mais comendo brócolis com regularidade, no Ocidente ele ainda é visto como um castigo no prato das crianças, um vegetal sem graça, ou uma obrigação nutricional. Talvez o segredo esteja em mudar essa mentalidade. Não se trata de comer por obrigação, mas de enxergar o alimento como ferramenta de construção da saúde. O que os centenários fazem é simples, eles não esperam adoecer para cuidar da alimentação. Eles se alimentam para não adoecer. E o brócolis faz parte dessa visão. Hoje, com todo o conhecimento que temos sobre epigenética, a ciência que estuda como os nossos hábitos influenciam a expressão dos genes, já não é mais possível dizer que longevidade depende apenas da herança genética. Na verdade, os especialistas afirmam que cerca de 80% do envelhecimento é determinado pelo estilo de vida, e apenas 20% pelos genes. Isso significa que as escolhas que você faz todos os dias, ao acordar, ao se movimentar, ao se alimentar, estão moldando seu futuro biológico. O brócolis, nesse contexto, é um dos alimentos mais poderosos para ligar os genes protetores e desligar os que favorecem doenças. Portanto, se o seu objetivo é viver mais, com mais energia, lucidez e qualidade de vida, o brócolis precisa deixar de ser um figurante e passar a ocupar o papel de protagonista no seu prato. Não como milagre, mas como ferramenta diária. Não como obrigação, mas como estratégia inteligente. E você? Já pensou em montar sua rotina alimentar como os centenários? Já imaginou o impacto que simples mudanças podem gerar daqui 5, 10 ou 20 anos? A longevidade não é conquistada de uma só vez, ela é cultivada dia após dia, garfada após garfada. Na próxima parte, vamos revelar o que acontece no corpo 1 hora, 24 horas e até 7 dias depois que você começa a incluir o brócolis regularmente na alimentação. Você vai entender como esse alimento se comporta no seu intestino, no seu sangue, nas suas células, e por que ele pode ser um dos segredos mais acessíveis para um corpo mais jovem por dentro e por fora. Enquanto isso, me diga nos comentários, você já viu alguém com mais de 90 anos que come bem e parece mais novo? Que tipo de alimentos essa pessoa consome? Será que é sorte ou estratégia? Compartilhe este vídeo com alguém que ainda acha que brócolis é só decoração no prato. E lembre-se, a sua próxima refeição pode ser o seu próximo passo em direção a uma vida mais longa. O que acontece com seu corpo quando você come brócolis todos os dias? Você coloca no prato,
mastiga, engole e segue sua rotina como se nada tivesse acontecido. Mas dentro do seu corpo, uma verdadeira revolução silenciosa começa a acontecer. O brócolis, esse alimento subestimado, dispara processos bioquímicos que impactam desde o seu intestino até o funcionamento do seu cérebro. E esses efeitos não levam semanas ou meses para aparecer. Em menos de 24 horas, o seu corpo já começa a responder. Vamos começar pelo começo, o intestino. É ali que tudo se transforma. Quando você consome brócolis, especialmente cru ou levemente cozido, seus compostos bioativos, como o sulforafano, começam a ser absorvidos. Ao mesmo tempo, suas fibras alimentam as bactérias boas que vivem no seu cólon. O resultado é uma fermentação saudável que produz ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, substância que nutre as células da parede intestinal, reduz inflamações e fortalece a barreira que impede toxinas de entrarem na corrente sanguínea. Em 24 horas, já se observa uma queda nos marcadores inflamatórios intestinais. E quando o intestino está mais equilibrado, todo o organismo agradece. Afinal, 70% da imunidade está concentrada no intestino. Um intestino mais saudável significa um sistema imune mais alerta e menos confuso. Isso se traduz em menos gripes, menos alergias e menor risco de desenvolver doenças autoimunes. A partir do segundo dia de consumo regular, o fígado começa a trabalhar de forma diferente. Compostos do brócolis ativam enzimas chamadas de fase 2, responsáveis por desintoxicar o organismo. Elas ajudam a eliminar substâncias potencialmente cancerígenas, como resíduos de pesticidas, poluentes do ar e até subprodutos de medicamentos. Isso não significa que o brócolis é um detox milagroso, mas sim que ele melhora a eficiência do sistema natural de limpeza do corpo. Você literalmente se torna mais resistente ao ambiente tóxico em que vive. Nos dias seguintes, os efeitos chegam ao sangue. Pesquisas mostram que o sulforafano tem capacidade de melhorar a elasticidade dos vasos sanguíneos, reduzir a pressão arterial em pessoas com hipertensão leve e diminuir o colesterol LDL oxidado, uma das principais causas de entupimento das artérias. Ou seja, ele protege seu coração, ajudando a prevenir infartos e AVCs. Mas não para por aí. O cérebro também sente os efeitos. Em um estudo com adultos mais velhos, o consumo diário de vegetais crucíferos foi associado a um desempenho melhor em testes de memória e concentração. Isso acontece porque o sulforafano atravessa a barreira hematoencefálica e atua reduzindo inflamações de baixo grau no sistema nervoso central. A longo prazo, isso significa menos risco de doenças como Alzheimer e Parkinson, e mais clareza mental mesmo com o passar dos anos. A pele também responde. Com o aumento da produção de glutationa, um dos antioxidantes mais potentes do corpo, as células da epiderme passam a lidar melhor com o estresse oxidativo causado por sol, poluição e envelhecimento. Em poucas semanas, pessoas que consomem brócolis com frequência relatam melhora na textura da pele, menos acne, menos oleosidade e um brilho natural. Não se trata de estética superficial, mas de uma pele que reflete o que está acontecendo dentro das células. E falando em células, vale lembrar que o sulforafano tem uma atuação direta na regulação genética. Isso mesmo, ele interage com os genes. Ele pode ativar genes ligados à proteção celular e silenciar genes que favorecem inflamação crônica, envelhecimento precoce e proliferação anormal de células, ou seja, ele atua como um modulador epigenético. E tudo isso através da alimentação. Talvez você pense que esse efeito só aparece se a pessoa seguir uma alimentação perfeita, sem deslizes. Mas os estudos mostram que mesmo em pessoas com dietas medianas, a inclusão frequente de brócolis faz diferença. Ele corrige, compensa, protege. E quando aliado a outras boas escolhas, como azeite de oliva, peixes, sementes e sono de qualidade, seus efeitos são ainda mais potentes. O mais surpreendente é que a ciência conseguiu medir esse impacto. Em um estudo feito com jovens adultos, apenas 3 dias de consumo diário de brócolis foram suficientes para melhorar marcadores de estresse oxidativo no sangue. Em outro estudo, pacientes com síndrome metabólica que consumiram brócolis por 4 semanas apresentaram redução nos níveis de proteína C reativa, um marcador direto de inflamação crônica no corpo.
E quanto mais constante for o consumo, mais duradouros serão os efeitos. Após um mês comendo brócolis de 4 a 5 vezes por semana, é possível observar melhora no trânsito intestinal, mais disposição física, melhor resposta imunológica e até maior estabilidade emocional, já que os mesmos compostos que atuam no intestino também regulam a produção de neurotransmissores como serotonina e dopamina. O que talvez pareça exagero é, na verdade, o resultado de algo simples: uma planta usada corretamente, com constância, respeito e conhecimento. O brócolis é barato, acessível, e com um preparo adequado, pode ser mais eficaz do que muitos suplementos vendidos a preços altos. Claro, ele não substitui hábitos essenciais como sono de qualidade, atividade física ou cuidado com a mente. Mas é um pilar. Uma base. Um aliado diário que age no silêncio do organismo, sem prometer milagres, mas entregando proteção real. Se você chegou até aqui e já está incluindo brócolis na sua rotina, parabéns! Você está cuidando de algo que talvez leve décadas para se manifestar, a prevenção verdadeira. E se ainda não começou, que tal experimentar por 7 dias seguidos? Observe seu intestino, sua energia, sua pele, sua clareza mental. Pode ser que o resultado te surpreenda. Comente aqui embaixo o que achou desta série. Qual parte mais te marcou? Você gostaria que fizéssemos vídeos semelhantes com outros alimentos poderosos? E claro, compartilhe este conteúdo com alguém que precisa viver mais e melhor. Porque o segredo da longevidade não está em fórmulas escondidas, está no prato. Inscreva-se agora e acompanhe os próximos vídeos com mais alimentos que rejuvenescem suas células e fortalecem seu corpo por dentro.